Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro, e toda quarta, aqui no Jornal TV Sul, tem o quadro Entenda Direito. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Daniel Delgado. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem. Doutor, o tema proposto de hoje é o direito de família. Direito de família é o ramo de direito que contém normas judiciais relacionadas com a estrutura, organização e proteção da família. Um ramo que trata das relações familiares, das obrigações e direitos decorrentes destas relações, que abrangem o casamento, união estável, paternidade, certidão de nascimento, óbito, pensão alimentícia, ou seja, é um tema bem extenso, mas nós vamos procurar aqui no quadro de hoje, resumidamente, passar ao telespectador um pouco do que é o direito de família. Como vivemos em uma sociedade onde temos direitos e deveres, começo a perguntar pelo senhor sobre o direito do registro de nascimento. Doutor, toda pessoa precisa ser e tem direito de ser registrada? Sim, é claro que hoje a pessoa só existe a partir do momento que a sua mãe faz o registro do nascimento. Ela tem que procurar um cartório assim que der à luz, procura ou ela, ou o pai, ou quem dá confiança dela. Geralmente, muitas vezes, isso é feito pelo avô, o avô paterno, o avô materno, procura o cartório de registro de pessoas naturais para fazer o registro da criança que nasceu. Se comprovado que a pessoa não tem recursos para custear essas despesas junto ao cartório, o cartório é obrigado a fazer isso de graça e ele recebe isso do Estado. Mas isso desde que seja comprovado que a pessoa não tem condições de arcar com essas despesas do registro do recém-nascido. Doutor, e no caso do pai não querer registrar o filho, como fazer para que o pai reconheça a paternidade? Hoje nós temos duas situações. O cartório de registro de pessoas naturais, ao efetuar o registro, ele geralmente faz um questionamento perguntando à mãe se a mãe pode indicar quem é o suposto pai. Muitas vezes a mãe o indica ou às vezes ela só nega essa informação. Agora, quando se não tem a informação de quem é o pai, as vias ordinárias, vias judiciais, é a chamada propositura da ação de reconhecimento de paternidade, onde a mãe vai dizer quem é o suposto pai, essa pessoa será intimada, vai contestar a ação e isso finda através de um exame de DNA. Comprovado isso, aí sim vamos passar para a ação de alimentos, etc, etc. Doutor, existem casos também de pessoas que já têm uma idade elevada e ainda não têm o registro de nascimento, apesar de já ter uma certa idade. E essas pessoas também devem procurar o cartório. Toda pessoa que é filho natural e que não teve o reconhecimento pelo pai, qualquer hora, em qualquer idade, 50 anos, 40 anos, 60 anos, 70 anos, pode buscar por vias ordinárias, a propositura da ação de direito de reconhecimento de paternidade. Se o pai for falecido, quem tem que fazer os exames seriam as pessoas mais próximas ao pai, que seriam os seus irmãos, e assim sucessivamente. Ou, se isso não ocorrer, você pede exumação do cadáver, colhe ou um líquido do osso, ou um fio do cabelo e faz o DNA. Obviamente, é uma despesa maior, é um exame, é uma perícia, uma prova pericial mais cara, mas você tem como fazer o exame para o reconhecimento de paternidade e não tem data limite para isso. Ok, e ainda seguindo sobre os direitos de família, vamos passar agora para o casamento. No casamento, o que significa igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Na realidade é o seguinte, nós tivemos um avanço muito grande de 50 anos para cá. Há 50 anos atrás, 55 anos atrás, os direitos da mulher eram muito limitados, ela não poderia trabalhar fora, as exigências do matrimônio eram outras, e a mulher conquistou isso de 50 anos para cá. Hoje os direitos do homem e da mulher são iguais perante a Constituição Federal, é igual hoje na lei que instituiu o matrimônio. Nós temos hoje o matrimônio feito no cartório de registro civil, né, e dentro das organizações aí
nas igrejas e etc. E temos a chamada união estável, que é o reconhecimento que você pode fazer um contrato de união estável no cartório de registro de notas, você vai lá e reconhece que mantém uma união estável com fulano de tal e vice-versa. Se isso não ocorrer, a partir de um ano que você conseguiu provar que viveu em estado de matrimônio maritalmente com a pessoa, já foi reconhecida a união estável. Um ano e um dia você já tem como reconhecimento a união estável. Doutor Daniel, agora um assunto que é bem polêmico e deixa muitas dúvidas, são os regimes adotados no casamento. Quais são os regimes de bens existentes e o regime de bens? Pode ser mudado durante o casamento? Pode. Nós temos hoje o regime universal de bens, o separação total de bens e o regime parcial de bens. Geralmente, hoje, nos dias de hoje, as pessoas contraem o matrimônio com o regime parcial de bens. O que é o parcial de bens? É um regime que faculta ao casal a partilhar e ter direito de um patrimônio que eles constroem a partir da união, seja por união estável, seja através do casamento. Os bens de família, ou seja, os bens de herança, não se comunicam nesse regime comunhão parcial de bens. Já no comunhão universal de bens, esses bens de herança se comunicam. Já no regime de separação total de bens, não se comunica os bens de herança e não comunica os bens adquiridos exclusivamente por aquela pessoa, desde que ela comprove. Exemplo, eu sou casado com comunhão de separação total de bens. O que eu adquiri com o fruto do meu trabalho, só a mim pertence. O que a minha esposa adquirir com o fruto do trabalho dela, só a ela pertence. Isso é fácil porque cada um terá a sua declaração de imposto de renda, cada um terá como comprovar que aquele bem foi adquirido sem a participação do outro. Então, é dessa forma que funciona. E no casamento, o que fazer se uma das pessoas estiver sofrendo violência e maus tratos pelo companheiro? Olha, nós temos aí a chamada a Lei Maria da Penha, que protege a violência doméstica. Basta que hoje tem em grandes cidades, a nossa está para ser inaugurada, a Delegacia da Mulher. Basta que a mulher procure a autoridade policial, relate os fatos, provavelmente vai ser feito um exame de corpo de delito, comprovada a violência, será tomadas as medidas necessárias, com o afastamento do cônjuge do lar, medida de prisão, às vezes pode-se pedir uma prisão preventiva, se for preso em flagrante, se houver a flagrância, será preso em flagrante e é um crime não afiançável. Então a mulher hoje ela não tem que se omitir, basta que ela denuncie isso ou a polícia militar ou a polícia civil. Ricardo, você me perguntou a respeito de uma situação na separação aí, se tem tipos de separação, tipos de divórcio. E se tem como mudar o regime. O regime de separação, você pode mudar, o regime de casamento, você pode mudar a qualquer momento. Você procura vias ordinárias e justifica o porquê da mudança e você faz isso via judicial, não tem problema nenhum. Você pode transformar o seu regime a qualquer momento na constância do casamento. Eu deixou batido isso aí, me preocupou. Ok. Doutor, e sobre a pensão alimentícia, só filhos menores de idade podem pedir a pensão? Não, na realidade é o seguinte, quem tem direito à pensão alimentícia são os filhos até 18 anos. Mas a lei estende esses direitos até os 24 anos, desde que comprovadamente o filho esteja estudando. Ou no curso superior, que depois dos 18 anos a gente parte de um pressuposto que num ciclo normal de estudo, o adolescente ou o jovem, né, de 18 anos esteja cursando faculdade. Como a gente sabe que a média dos cursos é entre 4 e 5 anos, o direito entende que 18 com 4, 22, 18 com 4, 23 anos.
Mas existe aí, às vezes, um ano de chamado cursinho, aí depois a pessoa passa no vestibular, mais 4, 5 anos, tem problema de estágio, etc. Então a lei permite hoje que o jovem, comprovadamente, estando em regular, matriculado num curso superior, estando com frequência, porque tem muita gente que quer receber a pensão alimentícia do pai, ao argumento, eu estou fazendo faculdade, mas não passa de ano. E aí, constantemente, está tomando bomba. Essa é uma discussão jurídica, onde que comprovadamente a inércia ou desinteresse daquele que recebe a pensão, muitas vezes a justiça tem dado ganho de causa ao pai, com o argumento que a pessoa não está se fazendo jus para receber a pensão alimentícia. Agora, hoje, a lei permite que até os 24 anos, comprovadamente, que o filho esteja matriculado em curso superior, receba a pensão do pai. Doutor Daniel, quero agradecer uma vez mais a sua vinda aqui em nossos estúdios. Falamos um pouco, resumidamente, aqui sobre os direitos de família. Muito obrigado, estou aqui à disposição da Rádio TV Sul e seja bem-vindo a esse programa. Muito obrigado. Também é parte desse ramo do direito, ainda que não positivada, ou seja, publicada em norma escrita, é aquele referente aos esponciais, fase anterior ao casamento, conhecida principalmente por noivado e que pode gerar efeitos jurídicos. Dr. Daniel falou com a gente no Entenda Direito desta quarta-feira, dia 29, e quarta-feira que vem nós temos mais um quadro Entenda Direito. Você continue ligado, nós voltamos daqui a pouco com as notícias de Guaxupé e região. Até já!